Ao vivo aqui, depois de uma briga enorme entre celular querendo abandonar-nos, né? Então você que vem chegando aqui, vamos iniciar esse vídeo aqui falando de que o celular está travando. Como é que vocês estão aqui? Então meu celular quer me abandonar. Opa, como é que tá o som aí, gente? Meu celular quis me abandonar hoje, não teve jeito não. Foi uma luta, uma luta. Mas estamos aqui. Aí. Foi uma luta. Então toma aí. Tá funcionando agora aqui. Então peço desculpa o atraso aqui. Meu celular quebrou a tela e acabou atrapalhando e não está mais me obedecendo. Não está mais me obedecendo. Rentabilidade da piscicultura, pensando em iniciar do zero, né? Pessoas, apesar da crise, ainda pensam em investir. Isso serve para nós, porque às vezes, por exemplo, você está num lugar onde a piscicultura está com muitas obras, muitos tanques e já está muito sobrecarregado o ambiente e já não se fala em investimento em piscicultura, né? Aí tem outras pessoas que estão numa cidade nova, totalmente diferente, e lá tem poucos tanques, né? Quando ataca uma doença, corta o trato ou não, qual o melhor procedimento contra aremonas? Né? Aremonas é manhaca. Né? Por que é manhaca? Porque geralmente ataca em baixas temperaturas. Né? Preparação para despesca, venda e etc. Conversão alimentar. Na enquete sobre o assunto de hoje, trato ficou com 26%, o oxigênio ficou com 26% e a água ficou com 48%. Né? Fico muito feliz pela essa enquete. E 48% querem mais sobre água. Mas sobre água, para a gente começar a falar um pouquinho sobre água, é o seguinte: você tem que entender que se a água é importante, infelizmente você vai ter que fazer análise de água. Né? Uma das análises mais importantes que eu vejo é a dureza em carbonato. Tá? Muito importante saber se tem o cálcio que a tilápia precisa e o ambiente precisa. Depois, amônia e nitrito. São umas análises importantes. Tá? Amônia e nitrito são análises muito importantes a ser feitas. Por quê? Vai morrer peixe se tiver amônia alta ou nitrito alto? Não, não vai morrer peixe se você deixar um areador ligado, né? Sempre estou aqui no meu tanque 5, aqui o areador de pá batendo, né? E o sistema de automação funcionando também. E sempre liga na hora da live, é uma alegria, né? Mas perde um pouquinho de controle ali. Mas dá uma chiadeira. Mas é assim, o tanque na prática agora, meio-dia 26, você que vem chegando ali, uma boa tarde. Se você está almoçando, bom almoço para você, tá? Que seja abençoado essa semana aí, que comece com o pé direito e depois o pé esquerdo, né? Aí que dê tudo certo aí na sua piscicultura e na sua vida, tá? Se você tem pergunta a respeito, vai fazendo aqui, aproveita enquanto eu tô enchendo meu mate aqui, né? Segunda-feira. Mudei a live para segunda-feira para ficar mais fácil, porque às vezes você tem uma dificuldade que enfrentou o final de semana e tem que resolver no percorrer da semana, tá? Eu só vou desligar aqui o areador rapidão para daí diminuir o eco, né? E daí fica mais fácil aí para nós. Aí fica mais fácil aí, menos eco. Vou deixar desligado aí, vou arcar com as consequências de deixar a água uma hora parada aí, né? E para vocês terem um som um pouquinho melhor. Esse tanque aqui atrás de mim, por exemplo, está com 8, 9 peixes por metro. Aí você percebe que é mais tranquilo. Hoje está produzindo oxigênio, que é um espetáculo em todos os tanques. Quanto ppm de nitrito você considera alto? Tá, boa pergunta, tá, Samara? Essa é a tabelinha de nitrito aqui, da Laban Test, né? Então, como é que funciona? Tá meio invertido. Mas a minha preocupação começa quando tiver 1,75 a 2,8. O que seria a preocupação? Deixar um areador ligado já, 24 horas. Aí indiferente se tem oxigênio ou não, tá? Aí que vem a questão de custo-benefício, por exemplo, quantos peixes alojar, né? Qual que é a receita, assim, um equilíbrio? Depende da época do ano, depende muito a sua região, altitude, o nível do mar, né? Tem regiões aí que estão 800 metros ao nível do mar, então já no inverno é mais frio, né? Quanto mais alto, só para vocês entenderem, menos incorporação do oxigênio no verão também. Quanto mais perto do nível do mar, mais incorporação do oxigênio.
Então você vai entender, por exemplo, que a própria água, seus minerais naturais dela, por exemplo, ajuda a fixar mais oxigênio e menos oxigênio. Por isso que se for numa água salobra, Rio de Janeiro, São Paulo, Beira-Mar, né, que tem produção, eles trabalham com menos CV por quilo de peixe ou menos CV por quilo de ração tratado, como eu gosto de falar. Mas por quê? Porque uma que está ao nível do mar. Então eles já tem uma, sabe aquele 0,5 miligrama, né? Parece pouco, quase 1 miligrama, mas 0,5 miligrama num ambiente crítico, por exemplo, aqui estaria 3 ou 2,5 e nele está 3. E nos dias quentes tudo ajuda, tá? Então isso influencia muito na sua detalhes de produção entre custo e benefício, né? Porque senão quando vê você acaba tendo que pôr muita energia ali na parte de areação. Então vale a pena investir em tilápia? Depende da região, vale mais que as outras, né? O maior objetivo, você tem que estar ciente do mercado da sua região, tá? Cada região tem um mercado. Por exemplo, o oeste do Paraná, o mercado mais forte, peraí, acabando a bateria, mais forte, né? Aqui tem muito tilápia, então existe muita oferta de tilápia. Nem agora quando dá uma crise, então fica mais difícil você entregar a tilápia, porque tem muita tilápia, tem muita oferta, tá? Mas quando alguém quer comprar volume de tilápia, é só vir para o oeste do Paraná que consegue qualquer volume hoje, né? Então tem muito volume. Então hoje tem muitas integradoras na nossa região. Então volume de tilápia produzido aqui é muito grande. Com isso surgem os mercados, as técnicas começam a ficar cada vez melhor, comparado a uns 10 anos atrás, quando não existia tanto volume assim, tá? Aqui na nossa região. Estou respondendo ali a rentabilidade da piscicultura pensando em iniciar de zero, tá? Para você que está chegando agora, que foi feita uma das perguntas, achei muito interessante. Então você vai ter que estudar o mercado. Hoje que eu mais vejo e sinto em todos nós é o seguinte: ninguém quer se incomodar. Quando você vai para o lado de não se incomodar, quer dizer, estudar, correr atrás, aí tu sai caro, acaba custando muito. Então você tem que entender, eu quero produzir uma tilápia lá do zero, uma cidade nova. Lucas, vai dar certo? Eu falo assim, cara, começa a estudar o mercado local. A coisa mais rápida e mais fácil saber é, tem um frigorífico que faz abate de tilápia? Tem, então converse com ele. Estou conversando com ele e falo assim, não, eu vou pegar teu pescado, mas não vai ser com contrato, essas coisas assim, mas ele já consegue ter uma demanda para você entregar a tilápia. Daí eu pego a tua tilápia, forma uma parceria, tem frigorífico que faz parceria, entrega o juvenil, e faz contrato, tem uns e tal, e vai se criando a parceria automaticamente. O que não podemos fazer é simplesmente construir um tanque, né, fazer um buraco de qualquer jeito, colocar água e começar a pôr a tilápia. Se você não tiver um mercado, se não tiver uma estratégia por trás. Então eu vejo muitas pessoas se arriscando, porque não quiseram ir lá ver se tem um frigorífico. Entrou um contato produtor do Rio Grande e no caso ele queria ampliar a sua piscicultura. Eu pedi, mas tem um frigorífico? Olha, sim, e até o frigorífico local no Rio Grande está pedindo para ele aumentar. Vê que coisa boa. O frigorífico local não vai pagar muito bem e tal, mas ainda assim tem uma entrega, tá? Ainda assim vai te dar receita, tá? Muito melhor sim você produzir tua tilápia e entregar para o consumidor final, se conseguir você construir seu frigorífico, não importando o tamanho dele, tá? Ninguém está falando que isso não é mais viável, mas só para você entender, cada caso é um caso, tá? Para você entender ali a rentabilidade, você tem que estudar. Tem outra pessoa do Rio de Janeiro que entrou em contato, ela falou assim, eu já tenho meus clientes, eu estou comprando filé e revendendo, né? No próprio filé e vendendo. Posso aumentar a produção? Como é que está o teu mercado? Não, tem, então você pode aumentar, daí você não precisa ter medo. Agora imagine uma pessoa que não tem nenhum mercado, vai começar hoje na piscicultura de tilápia e vai começar sem saber para quem entregar. E esse é o maior desafio para você. Primeiro você tem que ter direções que você pode fazer, plano A, plano B e plano C, né? O mais importante é focar no plano A, né? Seja você projetando vender o filé, né? Ou você entregando para um frigorífico local, né? E tamanho da sua estrutura. Qual que é a rentabilidade? Peixe por metro vai dizer tudo sobre quanto colocar peixe por metro. Aí vai a questão, vai ser para um frigorífico ou você vai abater? Se for você abater, você tem que planejar seus tanques para, por exemplo, fazer uma despesca e colocar lá para o abate pelo menos uma semana. Então você vai fazer tipo um tanque elevado e joga os teus peixes lá que dura uma semana, 14 dias.
por causa da mão de obra. Você não vai poder ficar tarafiando todo dia. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu vou fazer filé desse tanque aqui. Se eu pegar todo dia e ficar tarafiando, a tilápia vai parar de comer e vai reduzir a ingestão de comida e vai causar prejuízo. Entendeu? Então teria que pegar, levar num tanque elevado ou num outro reservatório para a semana inteira, né? Então pegaria, fazia ali, passava a rede num canto e fazia. E você tem que ter esse controle para a rentabilidade. Lucas, eu vou entregar para o frigorífico local. Primeira coisa, tenta descobrir quantas toneladas ele abate por dia. Ah, não sei, mas então pede para ele 4 toneladas por dia, 2, 3, tanto faz, é 5, é 10, para daí você dimensionar seu tanque, seus tanques no caso. Então o produtor hoje entrou em contato, daí eu já passei um tanque um pouquinho maior para ele. Falei assim, na nossa região, ali perto, frigorífico, 4, 5 toneladas. Então se você entregar seu tanque em 2, 3 dias, estourando 5 dias, tá ótimo, né? Não é tanto prejuízo. Você tem que lembrar que se entregar 5 dias seguidos, são 5 dias sem a tilápia comer, ela começa a fuçar a água, ela começa a emagrecer, em torno ali de 10, 20 gramas dia, depende como, até mais, depende da época do ano. Então você às vezes sai de 900 até entregar o peixe vai para 800 gramas. Então causa um prejuízo. E ainda assim, depende se o tanque está um risco de surgir algo que dê gosto no bar ou alguma coisa no peixe, você em 2, 3 dias começa a carregar. Se for assim, 14 dias carregando, no 7º, no 8º dia já começa a dar gosto de bar ou na tilápia. Por quê? Você está mexendo muita água, entende? Está mexendo e o peixe está mexendo, comendo baro e fuçando o fundo e está fazendo escarcel. Então são esses detalhes para quem está começando do zero, para ter uma noção que não é só fazer o buraco e depois a gente vai ver. Não, você pega e já vai atrás. Hoje tem essa tecnologia, tem muita informação, muito conteúdo no YouTube, nos Instagram também, e a base tem que ser feita. Qual que é a base? É ir atrás do frigorífico ou atrás do mercado para quem você vai entregar, para daí você planejar, tá? E sempre pense, se você for por conta própria, entregar o filé, pense se um frigorífico for pegar, ter tanques minimamente aceitáveis. Aqui também começou, quando a gente começou a construir tanque, tudo pequeno, que na época o frigorífico batia 2, 3 toneladas por dia. Então se a gente põe a 15 toneladas aqui, dava 7 dias de abate, né? E nossa, daí foi para 5 toneladas, sempre vai dobrando, né? E hoje, se for fazer uma integração, um frigorífico maior particular, chega a bater 25 toneladas, então eles pedem em torno de 15 toneladas por tanque, para não ficar mudando a equipe, porque eles não querem ficar fazendo rapa. Rapa é o final do tanque, e todo colaborador sofre para fazer o rapa. Então não adianta, por exemplo, aqui 15 toneladas, se ponhasse 3, 4 peixes por metro, ia ter que esvaziar 3 tanques. Assim esvazia um tanque, só já consigo atingir 15 toneladas, né? Então com a densidade que estou colocando hoje. Então para você entender ali como começar do zero, para você ter noção da brincadeira. Depois, quando você tiver o peixe, aí você vai começar a aprender sobre qualidade de água, ração, porque daí você vai ter a prática. Se você não ter prática, você vai esquecer tudo, tá? Preparação para despesca e venda, né? Aí, o que você pode fazer para ajudar, se for um transporte meio longo, se o frigorífico é meio longe, 70, 100 quilômetros, você pode um dia anterior, né? Vamos lá assim, hoje, vamos dizer que amanhã vai carregar esse peixe, para vocês terem noção, amanhã, tá? Certo? Vou falar a data para vocês entenderem. Dia 25, hoje é dia 24. Amanhã vai carregar o peixe na parte da manhã. Então hoje à noite, o finalzinho da tarde, eu jogaria sal. 10 gramas por metro, 15 gramas por metro seria o suficiente para você fazer uma boa despesca e ter o peixe mais saudável, né? Porque a tilápia, o sal ajuda na osmose da tilápia, ou seja, ela gasta menos energia. Porque a tilápia ela é hiperidratada, e vocês têm que entender, a água doce deixa ela hiperidratada e ela precisa usar o sal para controlar a célula, senão teoricamente explodiria a célula sobre hiperidratação. O que acontece se jogar muito sal comum, como o pessoal gosta, às vezes jogar 100 gramas, fazer doses loucas, você acaba fazendo uma desidratação, porque esse sal comum, o sal de boi que a gente usa nos boi, não é o sal mineral que tem no mar, não é aquele sal. Se fosse aquele sal mineral que a gente usa em aquários para trazer peixes marinhos, que o pessoal fica lá anos com ele, tem todo o cuidado, esse seria muito bom para a tilápia e ajudaria aos minerais dela mesma. Ela cresceria só com esses minerais, economizar muito na paideiração, tá? Economizaria, só demoraria para ela crescer, né? Como era antigamente.
Só que não é viável, tá? O sal marinho hoje, 25, 30 reais o quilo. Então faz a conta. Você compra um saco de sal de boi por 30 reais, vamos falar assim, e é 25 quilos. Né? Você vai comprar 1 quilo, não vai fechar a conta, então não tem porquê, né? Mas o sal comum já ajuda, mas desde que você não exagere na dose, tá? Imagine você tomar um analgésico, se tivesse que é um analgésico natural, que eu sei que a gente existe uma dose, e aí você vai lá, multiplica por 10 aquela dose, mesmo ele sendo natural vai fazer mal, você entende? Vai ter efeitos colaterais, então você tem que cuidar na piscicultura também para não ter efeitos colaterais, só que você às vezes não visualiza, né? Eu sei que um produtor num tanque elevado acabou seguindo a orientação de uma pessoa e jogou muito sal, vocês não têm noção, deve ter jogado ali 50 quilos em 100 cúbicos de água, mais ou menos isso aí. Cara, o peixe morreu tudo, né? Porque ali foi uma dose tão forte que deu a desidratação. O sal desidrata, né? Inclusive nós, que nem, por exemplo, faz exercício físico, por causa estava fazendo lá, treinando para o Ultraman, que acabei não indo, né? Treinando, a gente toma cápsula de sal, mas não é o sal de cozinha, é o sal mineral, para ter todos os minerais de volta que a gente perde muito, né? Então a gente perde muito mineral, então não é o sal comum, é o sal mineral. Pagamos caro na cápsula, mas faz muito bem, para evitar cãibra. Quem não toma sal, cápsula de sal, começa a ter cãibra, né? Começa a ter muitos problemas. Então daí que vem a ideia, daí que veio o discernimento para tilápia aqui. Tu vê, o que tem a ver ser um triatleta, fazer exercício físico, para você entender a diferença entre sal comum, sal mineral e o que influencia na tilápia. Por isso que eu sou tão contra exagerar nas doses, né? Não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Porque as doses que às vezes eles exageram, é feito, muitas faculdades fizeram estudo há muitos anos atrás, é sobre imersão. Ou seja, a tilápia vai passar lá 2 minutos, 3 minutos no máximo e já tira. Entende? E no tanque escavado a gente joga o sal e o sal demora para diluir. Entende? Demora para sair da água, né? Conforme a renovação. E daí você vai fazer uma imersão na faculdade, fez o teste que não mata nenhum peixe, não causa nenhum mal, de 2 minutos, e você vai gastar 24 horas talvez para diminuir a solução, né? Então lembre-se disso. Eu já fiz num tanque de 1000 metros quadrados, joguei 16 sacos, mais ou menos 16 sacos. Fui todo dia jogando 2 sacos de sal em 1000 metros quadrados. Aí chegou no 16 sacos, o peixe começou a parar de comer. E a água fedia, tá? E o sal velho tava, né? Por quê? Porque o sal comum, na grande maioria, já tem sal comum sem iodo, mas no caso, na época, nem me liguei do iodo. Então o iodo começou a intoxicar as tilápias, para vocês verem. Então por isso que dosagem exagerada, você acaba esquecendo que tem o tal produto do iodo, né? Está incluído no sal. Tem muito sal comum já sem iodo. Mas para você ver, podia ter matado as tilápias. Parei de usar sal, passou-se 3 dias, foi trocando a água e voltou ao normal. Então entenda que tudo tem um limite, até nós. Por mais que seja natural o produto, ainda assim vai ter um limite de uso. E você tem que entender o benefício que ele te traz, no caso ali para tilápia, tá? Isso para responder a pergunta ali de despesca. E vamos na conversão alimentar, que acho também muito importante falar um pouquinho da conversão alimentar. O que vai influenciar a conversão alimentar na tilápia? Primeiro estágio, o mais crucial de todos, é o oxigênio. Pode falar o que quiser. Você pode ter a melhor marca de hidratação, se não tiver oxigênio não vai dar conversão alimentar, tá? Antes de você ficar bravo com o vendedor de ração, alguma coisa, verifique o oxigênio, tá? E só tem um jeito de falar que o oxigênio tá bom, gente. Não adianta você ficar mandando mensagem para mim, a qualidade da água tá boa, o oxigênio tá bom. Daí você pede, tem oxigênio? Não, é que pela cor da água aí, veja, o peixe não subiu perto do areador. Eu não vejo peixe perto do areador. Aí acho que tem oxigênio sobrando. Mas você tem que lembrar que quando o peixe subir para o areador, já é prejuízo. Então já atrapalha a conversão alimentar. Lucas, eu tenho oxímetro e quais são os níveis que você percebeu que não atrapalha a conversão alimentar? 2,8 miligramas, tá? Não chega a atrapalhar a conversão alimentar. 2,6 também fica ali mais ou menos, mas já começa a diminuir o crescimento se ele sofrer muito. Ou seja, se você quer apanhar 10, 11 gramas dia numa tilápia no ciclo mais final, você tem que cuidar para não baixar por muito tempo por 2,8 ou 2,6. Não quer dizer que o tanque não possa bater 1,8
por 1 hora ou 2 horas, não estou dizendo isso. Vai depender a hora que acontecer. Por exemplo, a gente trata aqui ao amanhecer, 6h30 da manhã está começando a tratar. E falta oxigênio 8 horas da noite, 9, a principal parte de gestão já foi feita, então não atrapalha tanta tilápia, por mais que ela sofra um pouquinho. Aí você faz a pergunta assim, mas como você sabe disso? Porque outro dia ela vem comer normal. Quem tem problema de oxigênio e judia da tilápia, outro dia ela já não vem comer. Então muitos já perceberam quando falta oxigênio, né? Come, para de comer, cai lá para baixo, de repente volta a comer, fala, meu Deus, o que tem com essa tilápia? Vai, sobe, desce, vai, sobe, desce, sobe, desce. Porque chegou o limite do tanque. O que é o limite do tanque? O limite que os teus variadores estão comportando aí. Aí vem um clima de chuva, alguma coisa assim, e não chove, baixa o oxigênio, e daí 2, 3 dias já não come. Mas só que daí você baixou a incorporação de matéria orgânica do seu tanque, porque você reduziu, e aí de repente ela volta a comer. Nossa, você vê ela pulando de novo. Aí você vai tratando, de repente ela para de novo, né? Então é um indício que já está faltando oxigênio no seu tanque, tá? Pode acontecer isso? Pode, é normal, né? Só que se você deixar cair muito oxigênio, vai demorar mais tempo para o peixe ficar dentro do tanque e a conversão alimentar começa a piorar. Existe uma lógica simples para você entender aí, ó. Por exemplo, se eu engordar a tilápia em 180 dias, né, se vier um juvenil ali, é 1 quilo. Se eu em 180 dias engordar ela, significa que eu só precisei, ela gastou energia para se manter 180 dias. Você entende que ela, para sobreviver, para estar viva, que nem nós, gastamos X calorias por dia. Você concorda comigo? Vamos lá, eu não sei, mas acho que é 1.500, depende da pessoa, depende da movimentação da pessoa, 1.500, 2.000 calorias por dia que ela vai gastar para se manter viva. Se caminhar um pouco, né? Se não caminhar, às vezes com 1.000 e pouquinho, ela se mantém viva. Concorda comigo? Agora imagina que nós tivéssemos que engordar. Então, calcule-se um déficit se você demorar 60 dias a mais, se você demorar para 240 dias para engordar a tilápia. São 60 dias a mais, então calcula lá que a tilápia precisa de 1.000 calorias só para brincar. Você está gastando 60.000 calorias a mais nesses 60 dias. Então, o que acontece? Começa a estourar a conversão, para você entender. Então aí que vai subindo, por isso que sobe a conversão, quanto mais tempo demorar. Mas tem o detalhe do sangue frio, que você tem que também entender que não é sangue quente. Esse cálculo do sangue quente funciona com uma beleza, porque é fixo. Ou seja, vamos supor aqui que nós gastamos 1.000 calorias para sobreviver, isso é fixo. Vai ter uma pequena oscilação se for frio e quente para esfriar ou para esquentar o corpo. A tilápia, na temperatura da água, quando chega o inverno, assim, início do outono, que vai esfriando na água, chegando a 24 graus, a água, fica um ponto muito interessante, porque ela é sangue frio, então ela começa a gastar menos energia, então ela reduz seu ritmo, porque ela é sangue frio, e isso já não vai bater as contas. Então daí no inverno, às vezes você passa um peixe de inverno, não estoura tanto a conversão como você imaginaria que estouraria, e consegue fazer uma conversão muito tranquila, comparado se você pegar no verão e não conseguir fazer a tilápia crescer. Um exemplo que atrapalha a tilápia crescer, densidades mais altas. Então densidade mais alta sempre vai gerar 30, 60 dias mais de lote, tá? Só para você entender essa questão ali. Se você que está chegando aí tem uma pergunta aí nessa piscicultura, vamos falando aí. Então estamos respondendo as perguntas que foram feitas aí sobre conversão alimentar. Isso, então você começa a entender que tem muitas diferenças, sangue quente, sangue frio, mas é possível. Então a conversão alimentar, a primeira coisa, não pode faltar oxigênio, tá? Não pode faltar oxigênio, senão você se perde toda a base da aração. Por exemplo, quer comparar a aração, perde, tá? Então por isso você vai ver produtores falando lá que a 30% é boa, 28% e outros 32% fala que não compensa e não sei lá o que, blá blá blá. Mas se tu analisar, de repente a de 28 o oxigênio está sobrando, de 30 está mais ou menos e o cara de 32 está meio relaxado, tá? Um exemplo, para vocês entenderem o que acontece por causa do oxigênio. Então vocês têm que dar muito valor ao oxigênio, é a base de tudo, tá? É que nem você precisar fazer exercício físico, alguma coisa, e tiver fumaça.
e não tiver oxigênio, só tiver fumaça, né? E a fumaça, o que seria fumaça? Seria, por exemplo, um ar mais poluído, que seria a análise da água. Então na enquete vocês falaram mais sobre água, quer que sobre fale água, então o oxigênio está ligado à água. Só que daí vem mais um detalhe, por exemplo, a água tem que estar de olho nas análises. Amônia, nitrito e a dureza em carbonato. Foi feita a análise hoje, só para eu não mentir. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a análise de hoje. Até achei interessante. Dali, dureza em 3, 3, 4 e o tanque 2 com 2. Então, ó, para vocês terem uma noção, né? Eita, o celular tá doido. Tá mexendo sozinho a tela, tá até medo aí. Se acontecer algumas coisas aí, dá medo. Fala, Marcelo, boa tarde. Se tiver pergunta, vai fazendo. Tem, por exemplo, aqui, ó, o nitrito 1,75. O tanque 2, né, que tem muito peixe, 2,8, né? Tanque 4, 1,75 e esse aqui 1,75, tá? Então tá mais ou menos tranquilo? Sim, tá tranquilo, bem tranquilo. Só que agora o que a gente vai fazer? A dureza em carbonato não tá 4 em todos. Então estamos começando a introduzir cal para deixar todos 4. Então não vai ser na primeira semana. Então toda semana nós estamos colocando cal, virgem no nosso caso. Pode ser o cal hidratado? Pode, para subir a dureza em carbonato. Por quê? Para baixar nitrito, né? Esse cálcio ajuda a combater o nitrito. Então a gente já sabe. Só que daí você tem que entender qual é o nosso padrão. O padrão é a dureza em carbonato. Aqui, né? Esse é o padrão. Você não pode ficar aplicando toda semana. Que nem aqui, tá chovendo ao redor e não tá trocando a água aqui. Então hoje tá começando, percebe-se que vai subir a dureza em carbonato, né? E a quantidade de aeração tá a mesma. Você corta o trato por causa do nitrito alto, alguma coisa? Não. Amônia? Não. Não cortamos o trato. Enquanto a tilápia comer. Só que qual que é o cuidado? Se você está escutando, tem areador ligado aqui. Então você já viu que eu deixo um areador de pá e um chafariz agora que o peixe está passando de quilo, né? Até antes, 700 gramas lá, para vocês verem. O tanque 3 lá tá uma maravilha. Hoje só tá o chafariz ligado e o DEPA no manual. O oxigênio estava antes de começar a live 4,8. Coisa mais linda de ver, gente. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Peixe passando de quilo, 10 peixes por metro. E chega agora, quando o clima está bom, agradável, vamos falar assim, sem nuvens, está produzindo um oxigênio suficiente. Mas eu não posso ligar aquele chafariz lá. Por quê? O nitrito está 1,75. Eu já preciso deixar um areador ligado. Se eu desligar o chafariz para economizar, você pode ter certeza, amanhã vai comer menos, tá? Por quê? Vocês têm que entender, uma água é uma esponja. Então você joga a água para cima, é uma esponja. Esse ar que entra da atmosfera é um ar novo, vamos dizer assim, para tilápia. É que nem uma janela você abrir. E daí se você fecha, por mais que o fitoplâncton está produzindo, é um oxigênio diferente. É uma reação química, tá? Então a gente já percebe isso. Então teve o produtor, muito quente acima de 32, cortamos o trato. Fez uma pergunta ali o Marcelo. Eu, no caso, trataria mais cedo, não corto 100% o trato, tá? Então eu não corto 100% o trato. Reduzo, mas não corto, né? Então esse ano não deu esse problema, mas pode ser que em março dá, tá? Se der uma sequinha ali, em março cozinha às vezes, chega a cozinhar mesmo. Mas trato mais cedo. O que é mais cedo? Se você tá batendo 32 graus final do dia, eu só vou olhar assim de cabeça e peço desculpa que eu acabo esquecendo, para não mentir para vocês aqui. Tá batendo 28, ontem bateu 28 graus, né? Então, como tá chovendo ao redor, pode ter chance que vai subir a temperatura, vai chegar talvez hoje 29, né? Mas tranquilo, 32. Eu não corto o trato 100%, reduzo, mas eu ia tratar mais cedo. Por exemplo, estamos tratando 6h30 da manhã, eu ia levantar às 5h30 e tratar no escuro o peixe, se tiver oxigênio, tá? Se você já tem, por exemplo assim, como eu já estou tratando às 6h30 da manhã, se eu
aproximar o trato para mais madrugada, o peixe aceita. Mas se você está tratando às 8 horas da manhã ou 9, você não vai conseguir isso. Não tem como conseguir isso, tá? Porque a tilápia não está acostumada com isso. Mas as Lucas, estou tratando às 8, então tenta trazer mais para 7, ao amanhecer do dia, meio trato, tá? Trata a metade, porque se cortar só o trato, eu desafio você pegar e abrir o peixe no final do dia, no segundo dia. Você ficar 2, 3 dias sem tratar, nessa temperatura, o metabolismo da tilápia está muito alto, ela tá ascendente. Você entende? Eu comecei falando na live explicando, né? Como é que é a tilápia, quantas calorias ela está gastando por dia. Entende? Porque a temperatura está alta, a agitação, o cérebro, o batimento cardíaco, tudo acelerado, porque ela trabalha com isso, com a temperatura da água. Ela foi projetada por isso, por Deus, conforme a temperatura da água. Se a água começa a ficar fria, ela começa a bater mais devagar, ela diminui o metabolismo. Se a água está quente, ela fica muito agitada e ela queima muito caloria, tá? Então o que eu faria? Areador ligado, né? Tem que ter muito cuidado, areador ligado, e trataria pelo menos a metade, mas é mais cedo possível, né? Então, por exemplo, se está tratando às 10 horas da manhã, com certeza corta trato, né? Sim, o oxigênio está ruim, mas a tilápia está vindo comer, Marcelo? Por exemplo, a tilápia está vindo comer? Se o oxigênio está ruim, às vezes está faltando... Vou falar uma história que aconteceu num produtor, né? Que até vocês talvez me acompanham nas histórias, postei. 10 horas da manhã, o oxigênio 2,5. E estava começando a ter uma mortalidade de tilápia. Nada muito exagerado, 10, 15 por dia, né? Aí vocês vão falar, é doença? Não, faltava oxigênio. Só que não tinha oxigênio para medir. Você entende? Ah, era um dia meio nublado, Lucas. Sim, mas se ele, num dia, desligar os areadores, se ele tivesse vontade de desligar o areador, durante o dia posso desligar 2 areadores, ia cair abaixo de 2,5. Entende? Aí o que acontece? A recém-tratado peixe e já cair para 2,5, a tilápia sofre muito. Isso estoura a conversão alimentar. Aqui, eu só esqueço de fazer, peço desculpa, mas, por exemplo, esse tanque aqui é muito legal. Chega de manhã, você começa às 6h30, ele é um dos últimos, então vai dar umas 7 horas, 7 e pouco, para até chegar aqui e tratar, né? 7 horas da manhã aqui, os areadores chafariz às vezes já estão desligados, só tem areador de pá batendo, certo? Você termina de tratar, dá 15 minutos, por aí, já começa a ligar o areador. Em meia hora, todos os areadores estão ligados, tá? Por quê? A tilápia se movimentou, ela comeu a ração, ela gastou energia, e daí ela já começa a usar, a metabolizar mais, né? Mais, e daí já liga os areador. Aí dá 9 horas, começa a ligar um, daí dias ensolarados, pra vocês entenderem, sem muitas nuvens, né? Máximo 10 horas, não dá 10 horas, né? 9h30 desliga o outro, fica só o areador de pá, tá? Então o sistema de oxigênio para você funciona, tá? A automação, no caso ali, tem essas vantagens. Só que se você não cuidar do oxigênio, não observar, não estudar isso, você não vai conseguir aprender isso. Você entende? Cada um tem que se botar para aprender. Não precisa ser a sonda automática, tá? Pode ser manualmente, como eu sempre fiz. Essa sonda automática que a gente desenvolveu por nós mesmos, né? Eu e mais um colega ali, o Yuri, desenvolvemos para entregar para você a forma de preço muito barato, para vocês entenderem. Porque a gente quer compartilhar a tecnologia, que a gente percebe que você não precisa ter eu sempre brinco assim, ó, não precisa ter um carro muito luxuoso, você não precisa ter uma Ferrari. Às vezes você tendo um Fusca, te leva muito longe. Essa sonda está levando muito longe. Ela é um Fusca, então ela tem um valor muito baixo, né? E a gente só compartilha essa informação lá no grupo do WhatsApp, quem tem interesse mesmo, tá? Lá nós estamos compartilhando. Toda segunda-feira a gente está tendo uns assuntos diferentes. Mas é para quem, Lucas? É para quem quer realmente fazer o investimento. Não é para curioso. Não é só para saber. Não, eu já penso nisso, eu quero saber, eu quero entender. É para isso que serve aquilo lá. É para quem quer pôr a mão na massa. Entende? Tem que você ser curioso alguma coisa, você tem que falar assim, não, eu quero investir nisso, nem que seja uma, vou dar um jeito de investir para entender o que o Lucas está falando, tá? Ali o Marcelo Ponhou, tá comendo muito bem, 2,7. Aqui também, com 2,5 prato, entendeu? A tilápia vai mostrar para você, Marcelo, como que deve tratar ela, você entende? Tem produtores que antigamente falavam assim, se abaixo de 4 oxigênio não trato. O que acontecia? Chegava até 9 horas da manhã, até 10 horas, deu 4, mediu o oxigênio e vai lá e trata. Só que vamos usar a nossa expertise, vamos usar uma lógica simples. Se o dia tá bom, hoje tem a tecnologia do celular, né? Você olha a previsão do tempo, tá boa. Você sabe que quando tem nuvens, quando tá pancada, quando não tá. Você sabe quando o dia tá mais ou menos, né? Você sabe que aqui para nós o clima muda no final do dia, né? Eu não preciso esperar
atingir 4. Gente, você sabe que é uma ascendência, não está chovendo, não está nublado ao redor, você sabe que em 2, 3 horas o oxigênio começa a subir. Uma que o cara está medindo, né? Falou 9 horas da manhã, eu estou tratando porque está 4. Ele pode tratar às 7 horas da manhã. Que nem você está fazendo também ali, que nem eu, mais perto do amanhecer possível. Você mediu, está 2,7, certo? Você trata o peixe, se tiver nublado, alguma coisa vai cair, né? Mas depois sai o sol, sobe. Então a tilápia não sofre. Você não precisa esperar chegar a 4 miligramas para tratar o peixe, tá? Porque você tem que entender a natureza. Sempre falo para vocês têm que se adaptar ao ambiente. Ou seja, nós se adaptamos ao ambiente, porque nós somos racional, né? Deus criou nós assim. E não pense que a tilápia vai se adaptar ao nosso manejo. Ela até se adapta, mas eu digo nosso manejo quer dizer o seguinte: eu quero la plata, eu quero dinheiro no bolso, nesse manejo, né? Porque a gente sabe que a tilápia se adapta em qualquer manejo de qualquer pessoa, do jeito que ela consegue. Ela foi projetada para isso, né? Às vezes morre, às vezes dá doença e dá aquele choradeira de tudo, tá? Se tiver mais pergunta ali, fiquem à vontade sobre água, sobre tilápia, dúvidas que vocês tiverem aí, fiquem à vontade aqui. Só vou ver se as principais. Então ali, ó, quando ataca uma doença, corta o trato ou não? Depende da doença que atacar a tilápia. Vou dar um exemplo. Formas natural hoje que é muito usado. Deu francisela, você precisa iniciar um tratamento com antibiótico para conter a francisela. Exemplo. Streptococcus, né? Depende do grau, você vai ter que tratar a ação para tratar ela, né? Embora a gente aplique a sopa na água, a gente controlou muito bem essa parte ali. Mas enfim, é o que a maioria faz. Então não tem como você cortar o trato, né? Aremona, geralmente depende de quando ela ataca. Aqui eu tive problema, não digo que é problema, tá? Mas a gente percebe que ela atacou essa doença com baixas temperaturas. Então quando caiu para 15 graus, aí começa a atacar. Então você a 15 graus, você quase não consegue tratar a tilápia. E o que eu mais percebi, mortalidade, no caso dessa doença aremona, foi quando o juvenil lá atrás passou com problemas. Por exemplo, francisela, teve que ser usado um tratamento e tal. Aí você recebeu esse juvenil. Ali sim, aí você vai para o inverno com um peixe que foi com tratamento. Esse que mais dá problema. Por quê? Tem muita propriedade que pegou um juvenil, não teve problema dele precisar ser tratado, você entende? E chegou lá e o que aconteceu? Não morreu. Ele falou: Lucas, esse tanque aqui, olha só que espetáculo. Nunca me aconteceu isso. Não me incomodou. O inverno foi rigoroso. E fala: meu Deus do céu. Aí tem outro produtor que fala: Lucas, segui teu protocolo, cal e sal, mas ainda está morrendo de peixe, né? Sim, está morrendo de peixe, mas ia morrer muito mais se não usar um protocolo de cal e sal, se não usar uma bactéria biturbo para melhorar a imunidade da tilápia. Entende isso? Então tem os protocolos, mas aí você tem que entender do começo ao fim, tá? Os produtores de juvenil às vezes precisam usar um antibiótico e às vezes não, depende da época do ano, tá? Então para você entender, para você ficar esperto, quando você for alojar, que nem agora for alojar no inverno, procure saber se o produtor de juvenil teve que usar antibiótico, só pega o princípio ativo para não usar ele, usa já outro, né? Por causa de francisela. Então é um peixe debilitado e é batata. Você pode fazer esse estudo, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Só rastreia, juvenil tratado com antibiótico, passando inverno, problema. Juvenil não foi tratado com antibiótico, passa o inverno, pode estar em tanque um do lado do outro, você vai ver, é uma diferença gritante. Por causa que o antibiótico atrapalha muito a imunidade da tilápia. Então ela não ganha mais aquela resistência no inverno e atrapalha muito o fígado dela, todo o sistema imunológico dela. Imagina uma criança recém-nascida ter que passar por vários tratamentos de antibiótico por uma doença, alguma coisa. Você acaba sabendo que até a modo adulto vai carregar essas consequências. Isso é fato, né? Mas às vezes não tem como impedir de usar o antibiótico, porque é entre vida e morte. O juvenil é a mesma coisa, entre a vida e a morte, gente. Então o cara vai ter que usar, vai ter que fazer uma coisa. Deu caca, vai ter que usar. A tecnologia está aí. Mas daí você já sabe que é um peixe que vai dar mais problema. O que eu posso fazer? Reduz a densidade por metro, tá? Quanto mais apertado tiver, mais vai dar problema. Aí você vai conseguir trabalhar com uma densidade um pouquinho menor, vai ter o estresse de adensamento
que não vai estar atacando a tilápia, dá mais certo do que você ter o azar, daí você ainda pegar esse lote e adensar. É o que aconteceu aqui, tá? Então passamos por muitas experiências ali e a gente foi rastreando, e daí, como a gente tem em outras propriedades, a gente vai rastreando e vai sabendo os fornecedores, a gente vai conversando, não julgando, jamais, tá, gente? A gente tem que evitar julgamento, mas só para entender o processo, porque daí o que a gente pode fazer? Lembre-se, você tem que focar onde é que você tem controle, onde é que nós temos controle. Então, beleza, tem o problema, então eu vou começar, foi tratado com antibiótico, eu já sei que tenho chance de dar mais problema, preciso pôr menos densidade. Outros anos atravessei o inverno com peixe e não tive problemas com amônia e nitrito. Esse ano que eu coloquei no verão, estou tendo problema. Tá. Amônia e nitrito amônia geralmente quando começa a faltar oxigênio nos horários do dia. Tá? Então, certos horários do dia ocorre uma falta de oxigênio, no caso aqui, que nem para nós, por causa de ontem estava tudo ao redor. Exato, ó. Claro, seco desde outubro, não chove. Se tem pancada ao redor, não chove na tua propriedade, meu filho, a queda do oxigênio, a pressão atmosférica, isso influencia muito. Se faltou o oxigênio, ó, para vocês entenderem. A água é uma esponja. Se não tem molécula de oxigênio grudado nela, nessa esponja, tem espaço para alguma coisa. Então vai se fixar amônia ou nitrito, né? Vai se fixar naquele espaço. Se você pega e incorpora oxigênio, não dá espaço para as moléculas da amônia e nitrito. Então como é que ocorre? Quando você joga para cima uma água, ocorre o tal da oxidação, você jogou para cima. E daí amônia vai, nitrito vai, são voláteis. Sobrou espaço naquela esponja. Imagina se você pegou assim, um arador chafariz, para vocês entenderem. Jogamos para cima, apertou a esponja. Aí sobrou espaço. Aí o tempo de passagem vai dizer quanto vai ser o tempo de incorporação, né? E pressão atmosférica e temperatura. Mas vai lá, você entendeu. Aí, pum, entrou o oxigênio, volta na água. Então já tem estudo falando sobre amônia e nitrito, que se você deixar um oxigênio mais alto, conseguisse manter 5 miligramas, a tendência de amônia e nitrito é menor, porque ela logo volatila, ela não tem espaço para grudar na esponja da água, para vocês entenderem. Então, isso que é o legal de tudo, tá? Vocês têm que entender. Se você olhar a água só como uma água, como eu olhava antigamente, que era uma água, um copo cheio de água, e então quer dizer que está cheio a água e não cabe mais nada, aí a tua cabeça está muito fechada. Se você entender que a água é uma esponja, você começa a entender, porque a água é uma esponja, como é que vai ter molécula de amônia, como é que vai ter molécula de nitrito, nitrato ali dentro, fora as outras moléculas que tem ali dentro, né? Sulfídrico, carbono, tem molécula separada que vai entrando naquela esponja, tá? Então, só para você entender ali, essa questão ali que acontece, tá bom, gente? Se tiver mais perguntas, vão fazendo, porque meu celular tá bem doidão, antes que ele acaba com tudo aí, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nem, por exemplo, na última live falei, foi um pesar muito grande a decisão de não participar do Ultraman, deixar os amigos lá, e foi a decisão difícil, e um amigo meu logo falou, a resposta vai vir, e realmente veio, no dia do Ultraman veio, tá? Qual que foi a resposta? Cancelaram o nado, deu muito vento, né? É um lago, não é mar, mas parecia um mar, né? Mandaram até o vídeo, então quando dá ondas num lago é muito pior do que no mar. O mar ele tem a sua onda e o lago ele vem de tudo que é lado e fica muito mais difícil nadar. Então eles acabaram cancelando o nado. E Deus sabia que, Deus me mostrou, na verdade, e segui, fui obediente. Por mais que doesse em mim, por mais que fosse lá e talvez não ia completar a prova dentro do horário, né? Mas fui obediente. O que quer dizer para você? Às vezes Deus vai pedir para você fazer umas coisas e é contra tudo, contra todos. No meu caso, feriu mais meu orgulho, meu ego, né? Porque a gente sabe que a gente acaba julgando os outros, né? Então, eu sei que muita gente acabou me julgando, normal, né? Falar, tá desistindo, tá com medo, alguma coisa assim. Então, quando você segue a Deus, segue o chamado, e Deus mostra o caminho para você, segue Ele, né? E Ele te mostra a resposta. Então, para mim, no dia, quando eu acompanhei meus amigos e foi cancelado nada, já tive a resposta. Porque Deus conhece o meu coração. Eu já tive essa frustração no 70.3.
você se preparar, você ir lá, e foi cancelada a natação, porque realmente tinha ondas de mais de 1,5 m de altura, né? Então foi cancelado. E você imagina, você preparou para isso tudo, e no meu caso, especificamente, chegar lá e depois fazer, o pessoal fez 360 km de bicicleta, fez 84 de corrida, então de parabéns, é algo histórico, eu nunca fiz isso, então muito parabéns, mas no meu caso eu ficaria muito frustrado, no meu caso, tá, especificamente. Então estou compartilhando isso para vocês, porque às vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que é imagináveis, assim, não tem lógica, para mim não tinha lógica, porque pedir para desistir, pedir para não ir agora, isso ficou muito estranho para mim, nunca tinha assim, sempre deu certo, só para vocês entenderem, sempre deu certo. As coisas, quando Deus está no caminho da sua vida, as coisas vão encaixando e não desencaixando. Para mim, quando eu estava chegando perto, eu estava desencaixando as coisas. Eu falei para minha amada, falei, isso tem uma coisa errada. E recebi as mensagens de Deus, teve essa presença e ainda assim fiquei meio com medo, será, né? E graças a Deus, hoje fico muito feliz, né? Por não ter ido e obedecido a Deus, né? Agora a gente com certeza tem que fazer um Ultraman ainda, né? Você não pode desistir, tá? Não é a ideia, mas vai apontar outro Ultraman. Então tem que ir esse ano que vem, eu tenho que resolver essa questão, fazer esses treinos tudo certinho, né? Para você entender, não desistir de Deus. E quando Ele põe uma coisa na sua vida, você entender que às vezes você vai ter que correr esse julgamento, né? Dói, a gente sabe, é normal, eu julgo, você julga, todo mundo julga, fica, como é que eu falo, uma energia entre os amigos, aqueles que pedem e falam assim, sei, você recebeu uma visão, você estava com medo, né? Então a gente sabe disso, mas o que importa é você e Deus, tá? Fica aí a dica para vocês, porque quanto mais você obedece, mais você vai ter benefícios com Deus. Então é glória em glória, como diz a Bíblia. Teve uma falta de oxigênio no meu tanque durante a noite, de manhã, quando percebi, coloquei aerador, mas mesmo assim as tilápias estavam meio atordoadas e algumas não conseguiram se recuperar e morreram. Então foi um caso grave. O que você pode fazer nesse caso? Sal, nesse caso acontecer que é estresse, sal, né, 10 a 20 gramas, fica a seu critério, tenta não extrapolar 20 gramas, e oxigenação. Só que se ela tombou, então ela não consegue recuperar e às vezes depende do horário da alimentação, que ocorreu a última alimentação influenciou, tá? Ela não recupera mais, só para você entender. Pode ter ocorrido que elas estavam meio fracas por cima da água, a amônia estava em 3. Faltou oxigênio e amônia alta, mas se tiver areador chafariz, ajuda, mas é que nem eu falei, vai depender do horário do trato, tá? Se não tinha passado 12 horas do último horário de trato, isso influencia muito, quando deu a falta do oxigênio, tá? Então de repente até amanhã cedo, até que você viu, até você colocar areador, por exemplo, aí já é a fase final, né? Tem que ver a fase inicial de quando faltou oxigênio. Então por isso que eu sempre digo, não é amônia e nitrito que mata peixe, sempre vai ser nós que matamos o peixe, tá? Para vocês entenderem, sempre somos nós que matamos o peixe, nas nossas decisões não pensadas. Hoje o dia é muito corrido, né? A gente sabe, hoje o dia é rápido, a gente tá ali, que nem eu postei ali, os Sirius não conseguiu nem tentar pegar um peixe, e olha que o Sirius gosta de pegar um peixe, como tinha tanta tilápia assim, ele não pegou nenhuma. Então na nossa vida a gente tem tantas oportunidades, né, com a tecnologia para lá, para cá, e você acaba não pegando nenhuma oportunidade, então tome cuidado, né? Então, por exemplo, você começou a produção de tilápia, estuda a produção de tilápia. Eu já estou mais de 12 anos e ainda falo que eu não sei nada sobre tilápia. A gente não sabe nada sobre a tilápia, porque é uma evolução constante, você tem que ter essa ciência. Eu vejo pessoas que às vezes trabalham 6 meses, nem um ano a tilápia e acham que sabe alguma coisa. Não que não saiba, né? Mas depois que acontece um prejuízo. Esse é o maior desafio, mortalidade de tilápia. Daí fala, mas eu nunca imaginei isso. Claro, você não estava atento, né? Não estava atento assim, não, eu sei, a tilápia não precisa fazer análise, não precisa fazer nada, eu só deixo o aerador ligado, blá. Então hoje tem essa questão da preguiça. Nós somos muito preguiçosos, nós seres humanos somos preguiçosos, por isso existiu a tecnologia para facilitar a vida. Mas tem coisas, tem princípios, tem coisas na psicultura que ainda assim precisa de protocolos para não ter prejuízo, tá?
Toda vez que aconteceu um prejuízo foi quebra de um protocolo. Toda vez que deu qualquer carcadinha aqui foi uma quebra de protocolo. Quebra de protocolo é o seguinte, não foi seguido a diretriz, né, como deveria. Por causa que esqueceu de fazer alguma coisa, porque focou numa outra coisa, tá? O básico. A gente nunca vai errar por coisas grandes, gente. Sempre vai ser coisas pequenas assim. Aquela coisinha que você pode deixar para amanhã, né? Um exemplo, que nem um areador. Hoje não deu tempo para colocar um areador, vou deixar para amanhã, né? Você já vê que o peixe está perto do areador, né? Você já mediu que está faltando oxigênio. Daí amanhã já deu 7 dias, né? E 7 dias você não ponhou. Aí de repente começa a morrer uma tilápia. Aí você vai lá e já põe rápido o areador, né? A gente trabalha infelizmente assim, né? É a nossa cultura, né? Eu sei porque aqui também é assim. Então a gente acaba enrolando. Mas quando começar a morrer peixe, daí a gente dá atenção. Aí nós temos tempo, tá? Aí a gente tem tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Antes não tem tempo, né? A gente sempre se mantém ocupado. Então lembre-se, seja produtivo e não ocupado. Então seja sempre produzindo alguma coisa, não ocupado. Ocupado é você ter a desculpa, eu vou agora fazer isso, fazer... Um exemplo assim, você ficar respondendo o WhatsApp constantemente é se manter ocupado. Estou falando como produtor para produtor, tá? Produtor para produtor. Se você criar horários para responder o WhatsApp, você está sendo produtivo. Porque você se obriga a organizar a sua mente e na hora que você vai mexer no WhatsApp vai falar com tal pessoa, né? Ou faz que nem eu, já faz ligação. Coisa importante, já faz ligação. Não manda mensagem se é coisa realmente importante. Aí você vai ver que vai se tornar mais produtivo. Se você quer se manter ocupado, vai responder todo mundo toda hora, tá? Aí você vai ser ocupado, vai chegar ao final do dia cansado e não fez nada na sua piscicultura, só respondeu aos outros, só ficou correndo para cima e para baixo assim, ó. Coisa mais linda, você vê na propriedade o cara corre para cima e para baixo, 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 né? O curso presencial ainda acontece? Então, nós tínhamos dado uma parada, né, por causa dos treinos, Ultraman, todas essas coisas assim, fica muito pesado, né? A gente não consegue fazer. Na verdade não é um curso presencial, né? Um curso em si, pode ser um curso, né? Mas era uma troca de informação, juntando todos os produtores, né, Marcelo? E a gente pode voltar, estão pedindo, por que não, né? Então, entre em contato comigo ali, a gente organiza, às vezes, na tua cidade ali, vamos juntar produtores e vamos compartilhar. Porque o objetivo do canal sempre foi assim, compartilhamento. Então, vocês que me acompanham nessa live, os conteúdos, tudo, é compartilhar, né? Então, essa é a ideia, compartilhamento, tá? Só que assim, o que eu mais percebo, sendo sincero para vocês que estão até agora aqui, é muita preguiça, né? Você quer algo barato, mas você quer que a pessoa faça tudo por você. Eu acho muito doido, né? A tecnologia nos deixou muito preguiçosos. Isso é nítido, eu vejo por mim também. Pô, às vezes o cara tá ali, por exemplo, o cara quer um oxímetro, pensa sonda ótica, 3.500 a 4.000, vai depender da importação, ensina isso, tem todo um acompanhamento, aí o cara não faz. Aí o cara reclama que tem sonda oxímetro a 8.000, 8.500 reais eletrolítico. Ainda reclama que o cara está vendendo. Entende? A pessoa você não tem interesse de aprender coisas novas. Porque eu já falo para você, a tilápia cada dia vai dar menos dinheiro. Se você não entender isso, tilápia cada vez vai dar menos dinheiro. Isso é lógico. Isso é racional, é só você estudar os mercados. Ela não vai aumentar o lucro por tilápia. Mas qual que é o segredo? Você trabalhar com ela que vai começar a te dar dinheiro. Se você entender isso, trabalhar com ela. Então, quando surgir a outra tecnologia que a gente vai apresentar aqui, tá? Mostrar com dados, tudo certinho. Tá atrasando sim, porque queimou o equipamento. Então, na metade dos dados foi me queimar, mas é bom que acontece isso, sabe? Que daí a gente vê, isso é um negócio delicado, dá resultado, que nem questão da amônia e nitrito, dá um resultado muito bom, foi satisfatório, assustador, como vamos dizer assim, como funcionou, né? Só que qual que é o segredo? É uma tecnologia nova e muito antiga ao mesmo tempo, tá? Na década de 60, eu acho que foi criado. 60 e 70. Eu sei que a Segunda Guerra a gente
construiu cada coisa, só que não era compartilhado. Ela precisa parâmetros. Então é que nem a dureza em carbonato, né? Você vai ter que fazer uma análise, ela vai te dar muito benefício, principalmente agora no inverno. Quero testar muito bem ela para conseguir controlar fungo e até aremonas, né? De repente ela vai controlar isso aí, uma coisa magnífica, né? Barata, né? Manutenção baixa a média, né? Então, mas entende que você vai ter que se especializar, entende, né? Entende que para conseguir produzir tilápia, precisa trabalhar com ela, precisa atrás de equipamentos diferentes, não é mais só areador, você vai ter que entender qualidade de água, você vai mudando as coisas para você entender. Então você vai ter que se especializando. Pô, tem que aprender a importar esse produto aqui. Se você não aprender a importar, ó, começa num oxímetro, você vai desbloquear, fiz uma importação de um oxímetro, né? Aí na hora que surgir esse equipamento, você fala, tem na China, posso importar. Aí você importa. Você entendeu? Aí você vai crescendo, vai evoluindo. Amanhã depois tem uma ideia de um outro produto, você vê, aí você fala, vou importar isso aqui, né? Se meus amigos não querem, vou revender para eles. Um exemplo, né? Então você não pode ficar preso aos seus amigos ao redor. Você sempre querer expandir sua mente e aprender coisas novas. Às vezes tu vai trazer para aquicultura, né? Piscicultura ali. Às vezes tu vai trazer para outra área que ninguém está pensando, que você teve a ideia, tá? É assim que funciona, tá? Nunca se subestime o poder da sua mente, tá? Deus criou todos nós com propósito aqui na Terra e todos para ser prósperos. Não importa onde é que você esteja, você é próspero. Então entenda disso. Próspero não tem a ver só com riqueza, tá? Mas ser pessoas que têm visões diferentes e com muita fé conseguem chegar lá. Então hoje compartilhando aí para vocês, por exemplo, uma coisa que no fundo do meu coração eu nunca imaginei que ia fazer. Acordar 4 horas da manhã para ir num evento de oração, né, que tem toda segunda-feira. Então, semana passada ganhei preguiça, nem ponhei despertador. Foi essa semana eu senti que tinha que ir nessa oração e ponhei despertador, uns 3 despertadores para garantir, mas no primeiro eu já consegui levantar, né? E fui. E nessa oração, para vocês entenderem, quando Deus chama, você sente do coração precisa fazer alguma coisa. Recebi resposta lá. A coisa mais louca nas orações que acontece é que você conversa com Deus, não é sempre, tá? Não é sempre, mas no meu caso, conversei com Deus, pedi a Deus, deu o que? 5, não vou saber o tempo, que a gente não fica olhando na oração, não fica olhando o tempo, mas no mesmo dia, seguindo a vontade dele, obedecendo os lugares que eu devia ir, dentro do pavilhão, né, da igreja, na oficina church, ele mandou para 2, 3 lugares, eu segui, sem medo, sem orgulho nenhum, simplesmente, aqui estamos entre nós, todo mundo estava fazendo oração, só fui. E ele me deu todo o discernimento. E quando ele falou, muda de lugar, vai para aquele outro lugar e aguarde. E realmente chegou uma pessoa do nada e fez o que precisava ser feito. Então isso é a coisa mais magnífica, isso é a presença de Deus, porque só você conversou com Deus. E como é que vem uma outra pessoa te dar a palavra? Me explique isso, né? Me explique isso. Você e Deus conversou, você seguiu a orientação de Deus. Deus pediu para você movimentar naquele dia, naquele momento que aconteceu comigo. E depois vem uma outra pessoa te dar a palavra, o que você pediu para Deus. Como seria possível se Deus não tivesse ouvido? Mas tem ser obediente. Da mesma forma que fui obediente, me movimentei dentro da igreja, no caso ali. A pessoa foi obediente e me discerniu a palavra. E às vezes você sente no coração que tem que fazer alguma palavra, dar uma palavra à pessoa, e você acha que é loucura. E aquela pessoa nada mais fez que foi pedir para Deus e você está com a resposta. Então por isso que fala, né, na Bíblia fala que se nós não abrir a boca, farei as pedras falarem. Então você precisa abrir a boca, tá? Então se você está até aqui agora, você tem que abrir a boca. Você tem que acreditar em Deus. Se teu coração está pedindo para você acreditar em Deus, você tem que procurar Deus, né, procurar Jesus. Hoje não, já faz... eu peço desculpa pelas datas, a gente acaba... Deve fazer já 1 ano, passa tão rápido, né, gente? Faz 1 ano que eu comecei a ler o Velho Testamento, tá? Todo dia leio um capítulo.
Lucas, você já chegou a esquecer? Já esqueci. Já, né? É semana passada, então eu acabei esquecendo 2 dias. Falei, como posso esquecer disso? E acabei 2 dias, né? Aí eu leio 2 capítulos, né? Vou acelerando o processo para ficar um capítulo por dia. E quanto mais eu leio o Velho Testamento, mais eu entendo o Novo Testamento. Já li o Novo, né? E estou lendo o Velho. Então, às vezes, o que acontece? Quando é dado de mão beijada, a gente não dá valor. O Velho Testamento é para mostrar para você porque surgiu um Novo Testamento. E aí você acaba dando valor e aumentando a sua fé. Então, tem um estudo que foi feito que a pessoa, se lê 4 vezes por semana a Bíblia, já muda a vida dela. Ela só precisa ler, tá? 4 vezes na semana. 3 vezes já muda muita coisa, né? Na verdade, lendo uma vez por dia, só não vou lembrar os detalhes, né? Tem que achar aquele vídeo, eu vou compartilhar para vocês. E um estudo, né? Então, se você lê 4 vezes na semana a Bíblia, um capítulo, gente, começa onde é que você quiser ler a Bíblia. E só vê o resultado daqui 30 dias, 60 dias. O resultado é incrível. Posso falar porque eu estou fazendo isso na minha vida, porque a minha mulher começou a fazer isso na minha vida também, na vida dela, no caso, e vai crescendo. Não tem como você falar que acredita em Deus se você não está procurando Deus. Não adianta você pedir para Deus, eu sempre falo, pedir, todo mundo vírgula, né? Então eu não conseguia nem pedir para Deus, né? Então eu tinha esse problema aí, de não conseguir pedir para Deus, o orgulho era muito forte. Mas, vamos falar assim, pedir para Deus, todo mundo pede alguma coisa. Mas e quando Deus manda a resposta, você está ouvindo ela? Por exemplo, hoje, se eu não tivesse acordado 4 horas da manhã para ir participar de uma oração, que eu nunca participei, eu não ia ter as respostas. Então Deus às vezes pede assim, vai lá na igreja, tanto faz a tua religião, tá? Estou falando de religião, vai na igreja, aí você sempre tem que ir, aí vem a preguiça, não sei lá o que, não vai, então é porque você está fugindo da resposta de Deus. Se você sentiu que tem que ir, vá. É uma sugestão que eu dou, que acontece na minha vida e que acontece várias vezes. Então é para compartilhar. O que eu estou fazendo aqui, falando de Deus, falando de Jesus, falando o que aconteceu na minha vida hoje, por exemplo, compartilhando. Isso é para aumentar a fé de quem está escutando. Às vezes tem pessoas que não estão entendendo na vida, porque a vida está tão ruim, ou não está dando certo as coisas. Mas é porque você não está compartilhando. Não, passa. Esse faz tempo que eu não vejo. Está aí, acompanhando pertinho. Porque você não está tendo fé. Jesus mesmo fala, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, que na época era o grão mais menor que existia, que eles conheciam, né? Você fará grandes obras, maiores que as minhas, mas você tem que ter fé. Então, como é que se aumenta a fé? A fé, para vocês entenderem, compartilhando da minha vida para vocês, imagine quando você faz um churrasco, você põe a brasa lá, você acerta o ponto da fé, né? Está ascendente, você está ouvindo Deus, você tem um momento com Deus, você ouve, põe em prática o que Deus colocou na sua vida. Só que daí o que acontece? Ela vai se apagando, você vai assando a carne e vai se apagando, você não põe mais carvão, você não alimenta mais ela. O que é alimentar? É procurar Deus de alguma forma que você sentir no seu coração. Eu preciso orar na minha casa, preciso ir na igreja, sinto que preciso de uma igreja A, B e C, tanto faz a igreja, mas você não vai. O que aconteceu comigo? Numa igreja, acabei parando de ir numa igreja, diminuindo a incidência nessa igreja, e o que faz? Vai perdendo a fé, né? Porque Jesus falou, que tiver 2 ou mais, ali estarei. Ele sempre é unidade de linguagem, deixou muito bem claro isso. Então, se tiver 2 pessoas orando, ali ele estará. Uma pessoa orando, ele também estará, mas não é a mesma força que 2. E outra coisa magnífica, não tem nada mais poderoso que uma oração de outra pessoa a você. A sua oração também é poderosa, mas se a outra pessoa orar por você é muito mais. Tanto para o bem como para o mal. Infelizmente é assim, é o livre-arbítrio. Posso orar para vocês que estão me acompanhando até aqui, abençoá-los com uma semana maravilhosa, que entenda, que acompanhe Deus na sua vida, se você estiver separado de Deus, que reconcilie com Deus da forma que você conseguir, por enquanto, mas continue procurando Ele. E poderia amaldiçoar a semana de vocês, mas não vou fazer isso, porque eu entendo que a palavra é muito forte. Nós estamos aqui para abençoar os outros, os próximos, somos irmãos uns aos outros. Então cuide com a sua boca,
Quando você abrir a sua boca, tenta só abençoar nossos irmãos. Mesmo aquele infeliz que te faz mal, esse precisa muito mais bênção do que aquele que só faz bem. Porque esse sim, o demônio que ele está ouvindo as vozes erradas na sua cabeça. Ele tem que ouvir as vozes certas, mas só com a oração. Uma coisa que me chamou a atenção faz uns meses atrás, que eu não conseguia entender, como é El Salvador, né? Você já deve saber, o presidente, né, que tem um presídio, põe não sei quantos % da população lá e falou, vamos prender todos os bandidos, e pronto, e conseguiu. E está se tornando um dos países melhores, assim, né, nessa parte, muito rápido pela criminalidade que tinha. E ele falou que a guerra é espiritual. Se ele que conseguiu o resultado e fala assim, a guerra é espiritual, que começou numa oração, com discernimento, Deus foi lhe ajudando. Então, na sua vida, se você não está tendo o resultado que você quer, eu convido a você a compartilhar isso com Deus, para você ver a transformação. Mas tenha só um pingo de fé. Um pingo de fé. A pergunta que eu vou fazer para você, questionando, o que você vai perder entre você e Deus conversando só? Nada. Então tenha esse um pingo de fé, para depois ter uma lagoa cheia de fé para você na sua vida. E entender que o Brasil hoje, e muitas coisas no mundo acontecem, é uma guerra espiritual, que só com a oração vamos vencer. Um exemplo é El Salvador. Então, se você precisa algo concreto, algo para tocar e para ver, para acreditar numa oração, estuda El Salvador. Então, já que tem a tecnologia, vai lá e estuda o presidente de El Salvador, escuta o que ele fala sobre espiritualidade, fé e como ele conseguiu transformar o país dele. É só na fé, é só na guerra espiritual, tá bom? Porque bons homens sempre vão precisar muita oração, muita fé para conseguir fazer o que Deus chamou para eles ser feito. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês aí, por ter ficado até aqui. Espero que a pessoa que ouviu, as pessoas que ouvirem esse vídeo, aumente sua fé. Não tem receita de bolo, mas posso compartilhar para você que você sente que quer aumentar a sua fé. A Bíblia. Se Jesus deixou, Deus deixou as Escrituras, é para nós lermos e relermos e pedir discernimento a Ele. Não tem nada mais simples, mais fácil, que todas as pessoas que estão procurando Deus, sempre que tem que procurar Deus, só começa a ler a Bíblia, aonde for que você quiser. Tanto faz o capítulo, tanto faz, só comece, só dê esse passo. Você vai sentir algo muito estranho na sua vida, algo muito diferente depois de alguns dias, e vai sentir também, já vou lhe avisando, para você desistir, para você não ler mais a Bíblia, você vai sentir isso também. Vai sentir vozes, para que eu não vou ler hoje, não preciso, vai acontecer qualquer coisa na sua vida, depois quando você começar a ter mudanças. Isso eu sei porque passou por mim, mas depois de um tempo, esse mal não te atacará mais, porque ele já sabe que você decidiu seguir a Deus. E vamos cometer erros, gente, sim, vamos cometer erros e vamos continuar, somos humanos, somos assim. Mas não podemos continuar sempre cometer o mesmo erro, sempre erramos diferente, tanto na psicultura, como agir como pessoa também, tá? Então, peço perdão por qualquer palavra ter feito aqui, espero que você encontre Deus na sua vida e espero que tenha gostado da live até agora, tá? Desse vídeo, e use na sua psicultura como puder. E você ainda que duvida na fé, na sua psicultura, se estiver com muito problema, faça uma oração pedindo a Deus discernimento e sabedoria como lidar com esse problema. Não tenha orgulho, não seja tão orgulhoso assim. Tenha um pouco de orgulho, mas não seja tão orgulhoso com Deus. Se ajoelhe na sua psicultura, faça uma oração, desafia você, se Ele não vai te dar o discernimento que você tanto precisa. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima, e muito obrigado por você até aqui acompanhar o Mate comigo. E até a próxima segunda-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau.